Esse decreto foi publicado no dia 8 de abril, né, o decreto 29.600, e ele, entre outras coisas, ele institui que a partir de amanhã, né, dia 14 de abril, todo comércio dito não essencial deverá fechar as suas portas, né, durante a validade do decreto. No próprio decreto, ele vem dizendo quais são os serviços essenciais, ou seja, os que devem continuar funcionando, tomando os devidos cuidados de higiene e cuidados sanitários, né? Os que a gente já todo dia repisa, né, em dizer o controle de fluxo, ter onde a pessoa higienizar as mãos, a distância entre pessoas, né, esse tipo de coisa, né? E isso são os essenciais. Os essenciais, por exemplo, tem uma lista, né, nesse decreto, né, que fala que são serviços médicos, a água, a luz, recolhimento de lixo, serviços de produtos de saúde, higiene, alimentos, material de construção, banco de pagamentos, lotéricas, outros estabelecimentos ditos essenciais. Tem uma lista aí com vários incisos. Agora, os não essenciais deverão fechar a partir de amanhã, dia 14. E nesse caso, doutor Rafael, quem é que tem a competência, por exemplo, de fiscalizar o que é que está funcionando, o que é que está cumprindo ou não com esse decreto? São os municípios, né? O Poder Público Municipal deve fiscalizar, seja pela vigilância sanitária, se puder com o apoio da Guarda Municipal, o município contar, né, com guarda municipal, né, o Poder Público Municipal deve fiscalizar. E uma vez havendo coisas que discordem do decreto, aglomerações ou estabelecimentos que tenham sido notificados e ainda assim insistam em funcionar em desacordo com o decreto, pode ser até acionada a força policial. Agora, quando se fala, por exemplo, nessa questão do que é essencial, né? É bom deixar bem claro de que o que tem que ser levado em consideração é o que está no decreto, não é a interpretação de cada pessoa, né? Exatamente. Às vezes a pessoa acha que o seu serviço é essencial, mas se não tiver elencado no decreto, não vai valer, né? Basicamente é alimentação, farmácias, postos de gasolina, bancos de pagamento, lotéricas, coisas que realmente tem que funcionar, porque senão não vai dar para a população passar a quarentena, né? Sem esses serviços ditos essenciais. Agora, os não essenciais, vamos lá, exemplificando somente, né? Uma loja, uma equipadora, loja de roupa, loja de celular, isso tudo é não essencial, né? São coisas que a pessoa tem que ter necessariamente para a sobrevivência, né? Salão de beleza, esse tipo de coisa é não essencial. Esses deverão fechar as portas a partir de amanhã. Neste fim de tarde de segunda-feira, a Justiça ela concedeu uma liminar para que um segmento do comércio ele funcionasse, né? E isso acabou, por exemplo, dando uma margem de interpretação de que todo o comércio seria beneficiado com essa liminar. Na verdade, não é isso que aconteceu? Não, foi uma ação popular, né, que foi interposta pelo Procurador da República. E o que acontece? O juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública deferiu uma liminar onde permitiu o funcionamento de alguns segmentos específicos constantes no decreto, né? Teve gente que falou, liberou o comércio. Não liberou o comércio. O parágrafo 1º que falava que os supermercados não poderiam funcionar em domingos e feriados, né? Esse foi derrubado por essa ação popular com essa liminar, certo? E também é o inciso que fala da limitação de ônibus interestaduais nos horários de 5 às 8 horas, de segunda a sexta-feira. Essas limitações que tem no decreto foram derrubadas por essa liminar, né, que foi agora no final da tarde. Então, assim, e até faz sentido, porque a súmula vinculante 38 fala que os municípios têm competência legislativa para fixar horário de funcionamento
de estabelecimentos comerciais. Então, a fixação de horário que antes tinha, dizendo que teria que ser de tal hora, não poderia abrir domingos, não poderia abrir feriados, essa fixação de horários é que foi derrubada, né, por essa liminar. Mas essa determinação do comércio ter que fechar as portas, comércio não essencial, fechar as portas a partir de amanhã, está valendo ainda, não houve nenhuma alteração em relação a isso. Quem descumprir poderá ter problemas na justiça, por exemplo, poderá até receber a visita da polícia nesse caso? Pois é, né, a fiscalização de cada município, né, vai fazer esse trabalho, imagino que seja, num primeiro momento, um trabalho até mais de conscientização nesse primeiro dia, vamos dizer assim, mas assim, se a vigilância sanitária for lá no estabelecimento, explicar, notificar, e o comerciante insistir em funcionar em desacordo com o decreto, pode sim ser acionada a polícia, né, e tem um artigo do Código Penal específico para isso, que é o artigo 268 do Código Penal, que fala, né, descumprimento de medida sanitária imposta pelo poder público, é justamente isso, né, tem um decreto, se você descumpre o decreto, consciente, né, do disposto no decreto, eu não concordo, eu vou abrir, vou fazer do meu jeito, né, a pessoa pode sim ser conduzida à delegacia e responder pelo TCO correspondente. No caso de Parelhas, por exemplo, me parece que o município ele vai, se já não baixou, vai baixar um decreto para contrapor a esse do governo do estado. Como é que fica a questão, por exemplo, da competência da polícia? Ela vai se basear no decreto estadual ou no decreto municipal? Veja bem, ainda não é oficial, mas a prefeitura aqui deve editar um decreto que não é propriamente de encontro ao estadual, e sim detalhando um pouco mais e flexibilizando um pouco a questão do fechamento, né? Os estabelecimentos, segundo o decreto, né, que possivelmente será editado de hoje para amanhã, os estabelecimentos não poderão abrir para o público, ou seja, o cliente não vai poder entrar no estabelecimento, né, que explore atividade não essencial. Mas sim, esse estabelecimento poderá funcionar no sentido de receber um pagamento, mas sem o ingresso do cliente no estabelecimento. Às vezes abre meia porta, coloca uma mesinha na frente, recebe um pagamento, ou até efetua uma venda, uma coisa específica. Mas, por exemplo, o cliente não vai poder entrar no estabelecimento, né? Por exemplo, uma loja de roupa. A cliente não vai entrar lá para provar uma roupa. Não. Só vai lá fazer um pagamento ou vai comprar uma coisa específica sem entrar no estabelecimento. É como se tem feito nos restaurantes, né? Restaurante não pode funcionar, mas você pode ir lá na porta do restaurante e encomendar ou telefonar, encomendar uma coisa e ir lá buscar. Ok. Ou então até o restaurante ir levar no sistema delivery, né? O que se pensa em implementar aqui no município é isso, você ir na loja, mas não ingressar na loja, você ir até a porta da loja, vamos dizer assim, e ser atendido a fazer um pagamento ou comprar algo específico, mas sem ingressar no estabelecimento, né? Porque a partir do momento que o cliente ingressa no estabelecimento, ele vai pegar no produto, vai pegar na gôndola, vai pegar em tudo e pode transmitir, né, esse vírus. Doutor Rafael, para finalizar, pelo que o senhor tem observado em Parelhas e outros municípios aqui da nossa região, as pessoas estão cumprindo realmente com as medidas, com o isolamento, com a questão de segurança, ou deixa muito a desejar com relação ao seridó? Infelizmente, deixa muito a desejar. As pessoas têm uma imagem, um pensamento muito arcaico, né? Não vou generalizar, né? São algumas pessoas, vamos dizer, a metade das pessoas cumpre direito, faz a sua parte, só que a outra metade simplesmente acha que é uma coisa que não vai chegar aqui, é uma coisa que só acontece em São Paulo, nos Estados Unidos, na Europa, e não, é um vírus que não chegou aqui ainda por uma questão de tempo. E eu digo mais, eu tenho quase certeza que tem moradores, por exemplo, de Parelhas, que já são portadores, já estão testando positivo para o Covid-19, só que não tem muitos testes, né? O Ministério da Saúde liberou agora para o Brasil, né, para os estados e municípios, alguns testes. Então, se não tem a testagem, muitas vezes eu posso estar com o coronavírus e não ter os sintomas, né? Eu ter uma saúde boa e não ter os sintomas, ou ter sintomas leves de uma simples gripe.
e eu estar infectado. Então, eu tenho quase certeza que tem gente infectada no nosso município, infelizmente, né, mas que não desenvolveu sintomas graves. É só uma questão de tempo, infelizmente. E como eu disse em outro veículo de comunicação, parece que vai ter que morrer uma pessoa aqui da cidade para as pessoas realmente começarem a levar a sério e verem que o perigo é iminente e vai chegar na cidade. Se chegou em todos os lugares do mundo, por que não chegaria, por exemplo, em Parelhas e Jardim Seridó? Infelizmente, eu queria estar errado, mas é só uma questão de tempo para a gente ter as primeiras confirmações aqui nos nossos municípios.